A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, eu sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo. Igreja essa sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Nós estamos estudando a revista da CPAD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos já finalizando o trimestre e estamos estudando o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Estamos estudando o livro de Jó. Vimos nas últimas lições que Jó argumentava com seus amigos, debatia com seus amigos que foram para consolá-los. Todavia, Jó se julgava inocente, se considerava inocente, argumentava em favor da sua inocência, e os seus amigos achavam então aquela situação inexplicável. Se Jó era inocente, por que é que estava sofrendo? Se Jó era inocente, por que é que lhe veio tantas calamidades ao mesmo tempo? O capítulo 28 vai nos apresentar Jó falando sobre a sabedoria e a sabedoria divina. E agora no capítulo 29 nós vamos falar sobre a última defesa de Jó. Aliás, esse é o tema, lição 10, a última defesa de Jó. O textuário nos diz assim: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Jó 31:4. Verdade Prática nos diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Existem pessoas que simplesmente não conseguem viver o presente porque estão presas ao passado. Elas podem estar presas porque no passado tiveram uma situação melhor, tiveram um passado de glória e hoje já não tem, ou podem estar presas ao passado por erros que cometeram. E o que nós podemos dizer aqui é que o passado é algo que nós não podemos mudar. Aquilo que está feito, decisões que nós tomamos já foram tomadas, as consequências estão aí, mas uma coisa nós podemos fazer. Temos que reconhecer que o que nós estamos colhendo hoje, na grande maioria das vezes, é resultado do que nós plantamos ontem, e o que nós vamos viver amanhã é resultado daquilo que nós vamos plantar hoje. Então, como não dá para mudar o passado, o que nós temos a fazer é plantar uma boa semente hoje para ter uma boa colheita amanhã. Com isso, nós não estamos negando que existem circunstâncias que fogem do nosso controle, como foi o caso de Jó. Ele não escolheu aquela situação, ele não plantou para estar naquela situação, mas isso são as exceções. A introdução vai nos falar sobre essa olhada, essa retrospectiva que Jó faz para a sua vida, ou melhor, da sua vida. Essa retrospectiva, ela é interessante e importante na vida de todas as pessoas. A vida é como se fosse alguém dirigindo um veículo. Ninguém dirige um veículo olhando para trás, olha-se para frente. Mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha pelo retrovisor para ver como é que estão as coisas que nós deixamos para trás. Ou seja, na nossa vida nós não podemos ficar olhando para trás o tempo todo, vendo as coisas que nós fizemos no passado e hoje nós já não fazemos, arrependimentos que nós tivemos. O que nós precisamos é tocar a vida para frente e de vez em quando dar uma olhadinha para trás, para nós não esquecermos das coisas que nós aprendemos com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas vitórias e com as nossas experiências. O fato é que Jó faz uma retrospectiva da sua vida e ele não aceita que as coisas terminem como estão, porque ele se julga inocente. Vamos então. Tópico primeiro, Jó relembra seu passado de glória. Você, por certo, já viu, ou pelo menos já ouviu falar de pessoas, empresários, por exemplo, que conseguiram construir um império, que conseguiram enriquecer muito, conseguiram prosperar, e depois que essa pessoa morre, acaba que as novas gerações vão dissipando esses bens. E de repente, quando a pessoa olha para trás, está pobre, muitas vezes está endividado e muitas vezes está até necessitado.
Então pode ser que a pessoa seja um bom empresário que foi bem sucedido no passado e hoje não é mais. Uma pessoa que talvez seja bem sucedido no casamento e hoje não é mais. Talvez até uma pessoa que tenha tido grandes vitórias espirituais no passado e hoje se relembra com saudade. Pode ser que tenha tido um contratempo no meio do caminho, uma queda no meio do caminho, e hoje se lembra com saudade das vitórias espirituais que teve no passado. Como foi o caso de Davi, que após pecar implorava com frequência: ó Deus, não retire de mim o teu espírito. Davi sentia aquela cobrança da sua própria alma, porque ele havia ferido a santidade de Deus, e constantemente ele pedia essa restauração para o Senhor. Bom, prosperidade material e espiritual. Jó está olhando para o passado e está relembrando então da sua prosperidade. Ele olha com uma certa nostalgia para o passado, porque ele se lembra da melhor fase da sua vida. Uma fase na qual ele era próspero, uma fase na qual ele tinha muita intimidade com Deus. O texto bíblico da lição vai dizer no verso 2: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados. Então está fazendo uma retrospectiva, está fazendo uma lembrança dos seus dias de glória. No verso 3 ele vai dizer: quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava nas trevas. Olha que interessante. Ele está se referindo, ele está afirmando que ele caminhava nas trevas somente com a luz de Deus. Essas trevas, com certeza, estão falando das dificuldades, das lutas, mas ele não temia. Com a luz de Deus, ele enfrentava todas elas. Verso 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Esse segredo dá o sentido de amizade. E quando a gente pensa em amizade, nos vem à mente aquele texto quando Deus iria destruir Sodoma e Gomorra, e ele diz assim: porventura ocultarei eu, Abraão, aquilo que eu faço, visto que ele vai ser pai de grandes multidões? E Deus então anuncia para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão veio a ser chamado amigo de Deus. Então, essa proximidade, essa intimidade com Deus é que Jó tinha saudade, é que sentia essa nostalgia. Por quê? Porque nesse momento, como Deus estava em silêncio, ele não sentia essa proximidade, ele não sentia que ele tinha esse segredo de Deus sobre a sua vida, e muito provavelmente esse aqui era o seu maior pesar. Prosseguindo aqui, segundo o subtópico, reconhecimento social. Jó vai reconhecer também os seus dias de glória como juiz na cidade. Quando a gente olha no livro de Ruth, a gente percebe que Boaz vai tratar de um negócio, vai tratar do casamento de Ruth, da remissão de Ruth, ali na entrada da cidade. Porque era na entrada da cidade ou nas praças da cidade que as pessoas faziam negócio. Era nas praças da cidade que as pessoas tratavam sobre a vida da comunidade e tratavam de coisas importantes para a cidade. Jó, ao que tudo indica aqui, ele nos mostra a sua importância dentro daquela comunidade, quando ele diz que ele se assentava na praça como juiz. Jó, no capítulo 29, a partir do verso 12, vai nos dizer assim: porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta como manto, e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento eu inquiria com diligência. Jó está dizendo o seguinte: quando eu não tinha conhecimento de alguma coisa,
de alguma causa de alguma pessoa, eu ia investigar para ver se aquela pessoa estava necessitando de alguma coisa. Ou nós podemos incluir também nessa questão da justiça. Jó não dava uma sentença precipitada. Quando alguém iria ser julgado, ele procurava inquirir as coisas, procurava saber os acontecimentos para fazer justiça àquela pessoa. Ele vai dizer que ele agia com justiça. Prosseguindo aqui no subtópico 2, no verso 29, capítulo 29, verso 15 e 16, vai nos dizer que ele se preocupava até com o estrangeiro. A lei de Moisés dizia assim: quando você for colher o canto da tua terra, quando você for fazer a colheita da tua terra, você não vai colher os cantos. Ficará para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. Quando a Bíblia menciona órfão, estrangeiro e viúva, ela está fazendo menção de necessitados, porque eram as pessoas mais desprotegidas da sociedade. O estrangeiro, ele chegando em uma terra, ele não tinha o favor das pessoas daquela terra. Uma mulher que fosse viúva ou alguém que fosse órfão não tinha os meios que nós temos hoje, como o INSS, como auxílio-doença e como outros auxílios que nós temos dentro da nossa sociedade. Não tinha aposentadoria. Então, órfão, estrangeiro e viúva era a demonstração dos maiores necessitados da terra. Por isso vai dizer que ele se preocupava até com os estrangeiros, ou seja, ele se preocupava com os necessitados. Jó, ele tinha uma vida social e tinha uma preocupação social. E aqui nós podemos trazer uma reflexão para nós. A igreja, ela não foi levantada com a função de cuidar das coisas sociais. Esse não é o objetivo primordial da igreja, mas a igreja não pode ignorar esta causa. Isso é tão verdade que ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia nos diz que a igreja começou a crescer, houve uma murmuração dos gregos contra a igreja, porque as viúvas dos gregos elas eram desprezadas no que diz respeito ao partir do pão, a mesa das viúvas. O que seria isso? Parece, a impressão que dá é que algumas viúvas estavam passando necessidade e a igreja estava ignorando isso. A partir de então, Pedro se levantou e disse: não é bom que nós deixemos o ministério da palavra para servir à mesa. Vamos levantar 7 irmãos cheios do Espírito Santo de boa reputação para esse importante negócio e nós permaneceremos no ministério da palavra. Então perceba que apesar de não ser a função primordial da igreja, o cuidado social, a igreja não pode ignorar isso. A igreja não deve ignorar isso e deve cuidar dos seus necessitados. Subtópico 3, uma ponderação importante. Apesar do texto nos mostrar que Jó ele era um modelo de justiça social, nós não podemos imaginar que aqui estivesse se referindo a um socialismo como nós temos nos moldes de hoje. O socialismo ele busca a igualdade em todas as áreas da sociedade e a gente sabe que isso é impossível. Enquanto nós estivermos nessa terra, isso é impossível. Aliás, até no céu, isso não vai ser possível. No céu, todos nós desfrutaremos de paz, desfrutaremos das promessas de Deus, mas nós temos que observar o seguinte: mesmo no céu, nós teremos galardões diferentes de acordo com aquilo que nós fizemos, de acordo com aquilo que nós produzimos. Então, o texto aqui não está defendendo esse socialismo. Não podemos, então, confundir as coisas. Tópico 2. Jó lamenta seu estado presente. Jó, quando ele faz essa análise do seu estado passado, ele reconhece que ele era um homem muito honrado na sociedade.
E ele vai dizer assim que quando os jovens o viam passar, eles o reverenciavam, eles se encurvavam. Nós já mostramos aqui que isso era uma prática muito comum no Velho Testamento, e inclusive na lei de Moisés era uma determinação que dizia assim: diante das cãs te encurvarás, ou seja, diante dos cabelos brancos, diante dos velhos, os jovens devem se encurvar em sinal de respeito. Porque os velhos são pessoas que, primeiro, que estão numa fase importante da vida que não podem ser desprezados, porque hoje eles reconhecem que as suas forças estão diminuídas, que eles não podem produzir tanto quanto já produziram no passado, mas justamente o fato deles estarem nessa condição é que lhes somaram experiência na vida. Então eles têm muita coisa para ensinar. Por isso os orientais valorizam tanto as pessoas idosas. E Jó aqui ele começa a fazer um contraponto entre a sua situação do passado e a situação de agora. Aquele homem cujos jovens reverenciavam, agora os jovens zombam dele e até cospem nele. Ele vai comentar aqui, capítulo 30, verso 1. Agora eles se riem de mim, aqueles que são de menos idade do que eu. Os jovens que outrora o reverenciavam, agora estavam rindo e estavam zombando de Jó, e ele é considerado aqui, ele é visto como uma escória social. Essa situação do presente de Jó traz muita amargura para a sua alma, porque ele não consegue enxergar os motivos, ele não consegue entender os motivos pelos quais ele está passando por isso. Prosseguindo aqui, abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança lança uma profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Muitas vezes o desconhecido levanta muitas indagações. E era exatamente isso que estava acontecendo com Jó. Porque ele procurava uma resposta que pudesse justificar o fato dele estar passando por aquilo, e ele simplesmente não encontrava essa resposta. Nós sabemos que Deus, ele pode responder, que Deus sempre responde às indagações dos homens. E ele pode responder dizendo sim, ele pode responder dizendo não, e ele pode responder dizendo espera. Quando Deus responde dizendo espera, muitas vezes ele responde através do seu silêncio. E quando a gente ouve Deus dizer não, apesar de ser alguma coisa que nós queiramos, a gente se consola, porque Deus já respondeu e a gente procura entrar pelo caminho da obediência. Quando Deus diz sim, e é uma coisa que nós queremos, a gente se alegra porque Deus já disse sim. Agora, a mais angustiante das situações é quando Deus permanece em silêncio. Quando Deus não diz nenhuma coisa e nem outra. E era exatamente o que estava acontecendo com Jó aqui, por isso o seu sofrimento emocional era tão intenso. Jó no capítulo 30, no verso 18, vai nos dizer assim: pela grandeza da força das dores se demudou as minhas vestes, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Muito provavelmente aqui, Jó está falando das chagas que manchavam constantemente a sua roupa e acabam grudando, aquele pus acabava grudando a roupa às suas feridas. Então o patriarca, ele tinha muitos motivos para estar abatido emocionalmente e para estar entristecido. Prosseguindo ainda no subtópico 2, ele vai dizer assim: ele imaginava que Deus está por trás de todo esse sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora. Subtópico 3, Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que ele havia sido abandonado. Por que é que reforçava a crença? Por causa do silêncio de Deus.
Jó imagina assim, se eu tivesse que passar por tudo isso e Deus me dissesse, a prova está acabando. Se Deus me dissesse, isso é por um pouco de tempo. Se Deus respondesse alguma coisa, ele passaria por aquela prova com mais tranquilidade, porque perceberia que Deus está com ele. Mas o fato de Deus não falar desenvolve no coração de Jó o sentimento de que Deus o abandonou, conforme a teoria dos seus amigos. Prosseguindo aqui, ele vai dizer assim, que doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora ele mesmo está clamando por socorro e não há quem o ouça. Mas aí eu fico me perguntando, onde é que estavam as pessoas que Jó ajudou? Elas não deveriam se apresentar agora, elas que foram ajudadas, elas que foram socorridas pelo patriarca, elas não deveriam se apresentar agora, que estenderam a mão amiga? Mas o fato é que elas desapareceram, simplesmente desapareceram, e Jó não poderia contar com elas. Para nós que somos cristãos, nós temos que entender o seguinte, em muitas ocasiões, as pessoas nos abandonam na nossa prova, na nossa dificuldade, nem sempre isso acontece, mas muitas vezes isso acontece porque isso faz parte da nossa prova. Isso faz parte da nossa provação, de maneira que muitas vezes Deus impede as pessoas de enxergarem a nossa necessidade. Provérbio 27:10 vai dizer assim, não deixes o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da sua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Salomão está nos recomendando a não abandonar o amigo quando ele estiver na prova. Mas Jó, nessa situação aqui, para aumentar a sua angústia, não apareceu ninguém das pessoas que ele ajudou para socorrê-lo. E o comentarista encerra esse tópico dizendo assim, quantas vezes um sentimento de injustiça não nos assola a alma? Esse sentimento de justiça, Jó sentia da seguinte forma, eu ajudei tanta gente e agora não tem ninguém para ajudar. Eu socorri tantas pessoas e agora não tem ninguém que me socorra. E aqui nós podemos fazer uma comparação entre a amizade de Ruth e Noemi, quando a Bíblia nos diz que Noemi tinha perdido seu esposo, tinha perdido seus filhos e as suas noras se apegaram a ela e quiseram ficar junto dela. E ela disse, não, minhas filhas, vocês podem voltar para o vosso povo, para os vossos deuses, porque eu não tenho mais filhos para que vocês se casem com eles. Uma das noras foi embora, porém Ruth se apegou a Noemi e disse, nada há de me apartar de ti, a não ser a morte. E Deus a honrou por essa atitude. E é muito, muito bom, muito louvável quando nós temos amigos fiéis. A Bíblia vai dizer em todo tempo, amo um amigo, na angústia nasce um irmão. É na angústia que a gente vê quem é companheiro, quem é amigo de verdade. Tópico terceiro, o futuro em aberto de Jó. Então Jó, ele olha para o seu passado com nostalgia, ele faz uma comparação entre o seu passado e o seu presente e tira conclusões difíceis, conclusões duras, e agora ele vai analisar o seu futuro. Claro que ele não tinha muita perspectiva, porque com a sensação de que Deus o tinha abandonado e ainda a situação muito palpável, muito visível na qual ele estava, trazia assim uma dificuldade em relação ao futuro. Subtópico primeiro, Jó em defesa de sua ética sexual. No caso, o futuro de Jó ainda estava incerto, mas ele vai fazer uma defesa em relação ao seu comportamento ético sexual, quando ele diz assim, fiz concerto com os meus olhos, como pois o colocaria em uma virgem? O que é que Jó está dizendo aqui? Ele está mostrando que ele sempre lutou para andar em retidão diante de Deus, que na sua vida ele não permitia desvios,
de ordens sexuais. No capítulo 31, no verso 6, ele vai dizer assim: pesa-me em balanças fiéis. Jó tinha tanta certeza da sua conduta que ele dizia a Deus: pode me colocar na balança, pode fazer esse teste comigo, eu estou disposto a passar por esse teste da balança. Basta nós analisarmos Daniel 5:24, naquela festa, aquela orgia que o rei de Babilônia estava promovendo, e de repente uma mão escreveu alguma coisa na parede, eles ficaram desesperados porque ninguém conseguia ler, chamaram Daniel e Daniel leu a escritura e disse: Mene, mene, tekel ufarsim, pesado fosses na balança e achado em falta. Olha que a audácia espiritual de Jó. Pesa-me em balanças fiéis. Será que nós podemos dizer isso? Prosseguindo aqui. Subtópico 2, Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa da sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios éticos e sociais. Uma pessoa até pode fingir e mentir por um determinado tempo, mas ninguém consegue mentir para sempre. Em determinado momento, essa pessoa vai deslizar na sua mentira e ele vai mostrar quem ele realmente é. O que Jó está mostrando aqui, está argumentando aqui, é que as coisas que ele fez como justiça social, ele fez como resultado daquilo que ele é internamente. Uma pessoa de fato pode ajudar alguém, pode ajudar o pobre e ser um perverso por dentro, mas em dado momento ele vai deslizar em alguma área da sua vida. Agora, quando uma pessoa foi transformada por dentro, quando essa pessoa nasceu de novo, certamente ele vai produzir frutos de arrependimento, assim como nos diz João Batista. Ele vai dizer aqui uma situação muito interessante, no versículo 13. Ele vai comentar aqui, vai argumentar aqui, Jó 29:13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. No 31:13 ele vai dizer: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo. Ora, a gente sabe que naquela época eles possuíam escravos, eles eram donos de escravos. E os escravos simplesmente obedeciam em silêncio. Mas aqui Jó, ele diz que ele não tirava o direito do servo e da serva quando eles contendiam com ele. Ou seja, Jó dava voz aos seus servos. Ele permitia que os seus servos argumentassem em favor deles mesmos, algo que não era comum. Por isso, a gente consegue enxergar essa grandeza desse homem. No verso 16... se retive o que os pobres desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Está argumentando aqui que quando os pobres precisavam de alguma coisa, os pobres desejavam de alguma coisa, ele não retinha. No verso 17, ele vai dizer assim: ou se comi o meu bocado e o órfão não comeu dele. Ele está dizendo, quando eu comia, quando eu almoçava, quando eu jantava, eu me lembrava daqueles que nada tinham, e eles comiam também da minha mesa. No verso 22, ele vai dizer assim, 21 e 22. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na minha porta pedia minha ajuda, então que se desloque do ombro o meu braço e que se me quebre o osso. Jó está dizendo assim, olha, se algum pobre, se algum órfão pediu ajuda na minha porta e não teve, eu tenho tanta certeza do que eu estou falando que eu quero dizer o seguinte: pesa-me em balanças fiéis, e se isso aconteceu, se eu deixei de socorrer alguém, eu quero que caia o meu ombro, que o meu ombro se desloque, que meu braço se desloque do ombro e que ele caia. Essa era a confiança naquele homem que demonstrava as suas ações por causa da sua intimidade, por causa daquilo que ele era por dentro. Subtópico 3, Jó busca
a resposta de Deus. No verso 35 ele vai dizer assim: ah, quem me dera que um me ouvisse. Esse um não é um qualquer, mas esse um era o próprio Deus. Era a ele que Jó estava apelando. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está confiante na sua inocência e ele quer então ser inocentado. Chama atenção os versículos 7 e 8 do capítulo 31, que diz assim: se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se contaminaram com alguma coisa, então semei eu, e outro coma. Ou seja, não quero prosperar, eu quero trabalhar para os outros se isso aconteceu, se eu fiz isso de alguma forma. E seja a minha descendência arrancada até a raiz. Verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo. Verso 8. Então semei eu, e outro coma, e seja a minha descendência arrancada da terra. Verso 10. Então moa minha mulher para outro, e outros se deitem com ela. Jó acreditava tanto, apostava tanto na sua integridade, que ele diz aqui, quando ele diz, então moa a minha mulher para outro, significava o serviço que a mulher fazia em casa. A mulher cuidava enquanto o homem estava trabalhando fora, a mulher moía os grãos em casa. O que Jó está dizendo aqui? Se eu cometi qualquer uma dessas coisas, qualquer um pode entrar e tomar a minha mulher para si. E fala até de atividade sexual, porque ele diz que outros se encurvem sobre ela, outros se deitem com ela. De tão grande era a aposta do patriarca na sua inocência. A conclusão nos diz assim: vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Felizes são aqueles que podem olhar para o passado e podem fazer como Jó. Contemplar os passos certos que deram e possam servir de referência para as outras gerações. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecado que o desonrasse moralmente. Bem-aventurado aquele que pode fazer isso. Agora, nós temos que reconhecer que muitas pessoas vieram do mundo, chegaram à igreja em condições difíceis, que foram dominados pelo pecado enquanto estavam no mundo. A esses, a Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porém, existem as consequências. Deus, na sua infinita misericórdia, em alguns casos, até a consequência ele retira. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A Bíblia nos diz que tudo quanto o homem plantar, isso ele ceifará. Então, mesmo quando uma pessoa vem para o Evangelho, ele pode estar vindo com uma má reputação, ele pode estar vindo com pedido de prisão, ele pode estar vindo com uma doença sexualmente transmissível ou qualquer outra coisa do gênero, que é fruto do seu passado, fruto do seu pecado. Mas diante de Deus, essa pessoa está nascendo agora. É uma nova vida que está começando agora. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah lá, o sujeito roubou, matou, fez tudo que fez e agora está escondido dentro da igreja. Mas nós compreendemos isso porque Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é natural que a pessoa que está lá fora, que não conhece o Evangelho, que ele não compreenda isso. Mas nós que somos cristãos, nós vemos isso todos os dias e entendemos que Deus transforma a pessoa, ela passa a ser uma nova criatura e aí então ele está na igreja agora por amor ao seu Senhor, porque o Evangelho a conquistou. Que Deus te abençoe. Se gostou do vídeo, não deixe de dar aquele like, de compartilhar com seus amigos, se inscreva no canal e acione aí o sininho das notificações para que você receba em primeira mão tudo que nós colocarmos por aqui. Que Deus te abençoe e até a próxima.